Inscreva-se no canal, dê uma força para nós aí, para o nosso trabalho e vamos em frente. Doutor, o advogado perdeu o meu processo. Isso eu ouço com frequência e a gente precisa conversar sobre isso. Isso é muito importante. Evidentemente que a técnica é a pauta central, é o âmago, é o núcleo produtivo de qualquer profissão, tá? Se eu quero construir uma casa muito boa, eu vou contratar um engenheiro bom, um arquiteto bom para a sua planta. Se eu tenho um problema gravíssimo de saúde, eu vou querer trabalhar com um médico bom. E se eu tenho um processo por erro médico, evidentemente que eu tenho que escolher um advogado que saiba tratar de erro médico, saiba entender os meandros da medicina para bem exercer a sua defesa. Ao ponto que, quando você recebe aí um paciente oncológico já com metástase avançada e esse paciente vem a morrer, é culpa sua? Não, não é culpa sua. De mesma forma que, caso o advogado, tenha uma derrota no seu processo, não necessariamente é responsabilidade dele, porque existe um N infindável de variáveis, tá? Elenco algumas: o próprio judiciário, a atuação do perito, o que você cometeu de erro ou não. Existe aí só aqui tem N variáveis. E o próprio conhecimento do advogado e a sua autonomia na escolha desse profissional. Porque às vezes eu recebo lá, doutor, esse advogado aí ele foi indicado pelo meu irmão. Tá, mas ele é o quê? Ele é trabalhista. Eu tenho muito zelo e estima pelos meus nobres colegas, mas ele não tem a mínima noção de atuar em erro médico. Tá? Então, para você ter uma ideia, o erro médico ele está dentro do manto do direito do consumidor, assim como um liquidificador quebrado, uma televisão com defeito, ou um celular que veio sem o carregador, algo tão polêmico hoje em dia. Então, tá tudo aí. Tá? Você comprou um refrigerante que veio um parafuso dentro. Então tá tudo dentro aí dessa miscelânea de direito do consumidor, que é um diploma jurídico gigantesco, e o erro médico está ali dentro. Então é uma especificidade, é uma subespecialidade ainda do direito civil, que você, na escolha do seu advogado, tem que ter isso em mente. Tá? Evidentemente que também tem, da outra ponta, agora responsabilizando a outra parte, aventureiros que se auto-intitulam especialistas em direito médico, mas que não o são. E aí o médico, eivado de uma escolha errada, cai aí no conto do vigário e esse profissional vem a fazer uma defesa mal feita, e essa defesa com certeza vai ocasionar uma condenação que às vezes sequer houve o erro médico, porque a técnica processual vai conseguir te livrar em 99% dos casos de uma possível condenação. Então, essa questão dos profissionais, da escolha do profissional e entender se ele de fato é um profissional da área do erro médico, que entende de saúde. E eu vou te dar uma dica, por exemplo, para você médico, na hora da escolha do seu advogado. Você chega para ele e pergunta o que é guideline, Os advogados que vão ver esse vídeo a partir de hoje vão estudar, o que é isso. Se ele não sabe nem o que é um guideline, ele não sabe fazer a sua defesa. Porque parte-se do pressuposto que para o bom exercício da sua defesa, eu, advogado, tenho que pesquisar a conduta clínica que foi efetivada no caso, ou a cirúrgica, ou a diagnóstica. Tá? Então vamos dar um exemplo bem básico. Eu pego aqui uma defesa para fazer, onde o médico está sendo acusado de uma cirurgia com incisão cirúrgica errada. Pois é, essa é a alegação. Era para ele fazer uma cirurgia, por exemplo, de ombro, era para ele fazer inserção aqui, ele fez por trás ali, pelas costas, parte posterior, certo? E aí, tá certo ou errado? O médico chega e fala, não, eu fiz certo. O paciente fala, não, ele fez errado porque o certo era por trás. E agora eu perdi o movimento do ombro, eu era jogador de tênis e eu extingui a minha carreira, quero 700 mil reais. Essa é a causa.
O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar nos guidelines das principais instituições brasileiras de produção científica, periódicos de renome, fator de impacto, QAPs, CAPs, Qualis e aí vai, certo? E também poderemos trazer artigos de ordem internacional para embasar a conduta. E aí você vai entender, falando assim, não, excelência, ó, a faculdade A, B, C, D aqui no Brasil, que são expoentes da produção científica brasileira, dizem que a incisão é essa. Essa é a correta, que foi feita. Não só isso, excelência. O Johns Hopkins, Harvard, Yale, Oxford também falam isso. Tá aqui. E aí, como você não pode juntar no processo nada que não seja no vernáculo, você vai pagar um tradutor juramentado para traduzir esses artigos e juntar para que o juiz, e não só ele, o perito, tenham ciência de que a sua conduta foi correta e por isso você não deve ou pode ser condenado. Eu chamo a atenção, inclusive, né, uma das variáveis que podem vir a condenar o médico sem ter ocorrido nenhuma culpa, né, nenhum erro de fato, a perícia. A perícia é algo nefasto atualmente, porque a maioria dos peritos, e com todo respeito a eles, aqui é uma crítica edificante, sequer são da especialidade em combate. Então eu estou discutindo aqui um problema de erro médico, suposto erro médico de catarata, e o perito é reumato. Eu estou discutindo aqui um esquecimento de cânula em uma cirurgia torácica, e o perito é patologista, radiologista, gastroclínico. É claro que um esquecimento de cânula é algo que não demanda conhecimento médico, né? Qualquer um que tem um pouquinho de conhecimento, de cultura, já vai ver ali o esquecimento e cometeu-se um erro e pronto, final. Mas caso o erro seja no âmago da medicina, algo que de fato tem que ser apurado com conhecimento médico específico, um perito que não seja dessa especialidade, mesmo ele tendo pós-graduação em perícia, que existe o curso de pós-graduação em perícia, inclusive eu leciono em pós-graduação de perícia médica, ele não tem o conhecimento médico. Então é outra variável. E fora os erros do judiciário, né? Tem aqui no canal um vídeo que vocês podem procurar, um pouco mais antigo, que está escrito médico condenado sem errar, onde o advogado, na ocasião, ganhou o processo em todas as instâncias e reverteu-se em Brasília com base no entendimento de um compêndio da especialidade, né, em questão de 2002, ou seja, algo totalmente antigo, defasado e retrógrado, e o médico foi condenado estando totalmente correto. Um erro do judiciário, isso acontece também. Então, ao mesmo tempo que eu não posso dizer o médico matou a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, e isso acontece quando a gente tem processo de erro médico e eu atuo na defesa, eu sei bem, a defesa do médico, eu sei bem o que eu leio nas petições, eu também não posso dizer que o advogado perdeu o meu processo. Não é assim que funciona. Claro que existe, né, essa chance, existem N ocasiões em que isso vem a acontecer de fato, mas não é em toda e qualquer oportunidade que a culpa será do advogado, e também na medicina não é sempre que o paciente morre que a culpa é do médico, na verdade é na minoria das vezes. Ok? Fico por aqui, um abraço e vamos em frente.